Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica aqui do nosso canal Dicas de Daniel Soares. Hoje eu vim falar em especial, do nosso querido SSD, que é bom você saber, é bom você estar por dentro dessa tecnologia que tem invadido aí os novos computadores. O SSD nada mais é que um dispositivo hardware de armazenamento, tá? Ele é diferente do HD, ele é o substituto do HD, tá? Quando você compra um computador hoje, ele já não vem mais com HD, ele já vem com SSD já implementado nele. E o SSD, ele tem que ter os seus cuidados. E por isso eu vou deixar 5 dicas para você aumentar a vida útil do seu SSD. Porque assim como os HDs tinham que ter os seus cuidados, o SSD também tem que ter o seu, né? Lembra que o HD, ele era como uma vitrola, tá? Que tinha um disco e tinha uma agulha, né? Aonde dentro do HD tinham seus dados que eram gravados e também podia regravar também os dados em cima de dados, né? E aquela agulha que tinha fazia a leitura. Imagine que você colocou um disco na sua vitrola e você quer escutar uma música, tá? Então o SSD tinha uma função assim, tinha uma agulha de procurar os arquivos que você estava pesquisando dentro do HD. E lá também guardava o sistema operacional, ao qual era acessado, e essa agulha trabalhava ali em cima fazendo a leitura. Então o SSD é totalmente diferente, é como se fosse uma memória, né? E agora ela armazena direto, não tem aquela parte mecânica como tinha no HD, tá? Então eu vou ler aqui 5 dicas para você ter o cuidado aí com o seu SSD, tá pessoal? Então vamos lá. 5 cuidados com o SSD para aumentar a vida útil do hardware. Considerado uma evolução do disco rígido HD, o SSD é seguro e veloz, mas tem vida útil limitada. Veja como cuidar do SSD para prolongar a vida útil do hardware. É possível, a partir de alguns cuidados com o SSD, aumentar a sua vida útil. Os SSDs são considerados a evolução do disco rígido, o famoso HD. Apesar de serem uma opção mais segura, potente e veloz, essa tecnologia também possui uma vida útil limitada. Para aumentar o tempo de duração do hardware, é importante ter cuidados com o SSD e dicas especiais. Veja como cuidar da melhor forma o seu SSD e aumentar a sua vida útil. Então nós vamos aprender, aí com essas dicas aqui. Nós temos aqui, pessoal, uma foto de um SSD na parte interna, né? Esse aqui é um SSD na parte interna. Então tem alguns aí que eles vêm com a proteção, e tem outros que parece como se fosse uma memória de computador, que não vem com aquela proteçãozinha, mas parece uma memória. Na verdade ele é uma memória, né? Só que com grande capacidade aí de armazenamento. Primeira dica, tá? Deixe algum espaço livre, tá? A primeira dica para preservar a vida útil do seu SSD é nunca preencher toda a capacidade do seu disco sólido, ou seja, sempre deixe um espaço livre na unidade. Isso porque os novos arquivos e carregamentos exigem espaços livres para que funcione corretamente, tá? Você deve observar aqui, vou minimizar aqui, tá? Você deve observar isso aqui, pessoal. Vou clicar aqui, neste computador, nesse ícone aqui, tá? Se você não tem na área de trabalho, pesquise aqui, não tem problema. Você vai sempre verificar aqui, essa parte aqui é onde aparece, tá? O seu SSD, onde tá aqui, dispositivos e unidades, né? Para quem estava lá na aula de Windows, né, vai entender o que eu estou falando aqui, tá? Essa parte aqui aparece 2, né? Porque eu particionei o meu, tá? Mas na verdade isso aqui é um só, tá? Então, pessoal, tá vendo aqui que a parte em azul mostra a parte preenchida e a parte em branco mostra a parte que ainda pode se preencher. Mas tem muita gente que vai colocando coisas lá no computador, colocando foto, vídeo, música, e aí acaba que preenche isso aqui.
e ele não pode ser preenchido totalmente, tá, pessoal? Precisa deixar um espaço, tá? Porque se você preenche isso tudo aí, pode ser que danifique aí o seu sistema, pode ser não, vai danificar o seu sistema operacional, porque ele não vai ter espaço para carregamento, tá? Então vamos seguir aqui, ó. Por isso é recomendado deixar pelo menos 25%, tá, pessoal, de espaço livre para evitar problemas. Ou seja, em um SSD de 128 GB, tente deixar pelo menos 32 GB livre. Em um de 250 GB, deixar 64 GB livres e por aí, tá? Quanto maior, você deixa um espacinho maior. Não deixa ele preencher totalmente não, tá, pessoal? Ó, dica número 2. Não usar o SSD... Não, quer dizer, perdão, vamos lá. Dica número 2. O uso de SSD não pode ser desfragmentado. Antigamente, nos HDs, a gente fazia um processo que chamava de desfragmentação. Ou seja, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, tá? Nós temos aqui um HD, tá? Aonde, vou dar um exemplo comum aqui. Vamos supor que eu tenho aqui canetas, lápis e borracha, tudo espalhado aqui na mesa, tá? Imagine que eu quero achar uma caneta azul, tá? Entre várias cores que tem aqui. Tá desorganizado, certo? Então eu vou ter que ficar procurando ali entre as outras cores ali, achar a caneta azul. Isso demora, tá? E o que a desfragmentação fazia? Ele pegava ali, porque essa mistura tá entre lápis, borrachas e canetas. Tá tudo misturado, certo? Eu tenho que procurar entre as borrachas, entre os lápis e pegar uma caneta azul, né, conforme eu preciso. O que a desfragmentação faz? Ele organizava esses arquivos, né? Vamos supor, canetas com canetas ali na ordem, lápis com lápis, tudo na ordem, borracha com borracha, tudo na ordem. Aí quando eu olhava que fosse buscar uma caneta azul, ia só aonde canetas, está aqui, ó, vou pegar a caneta e utilizava. Por quê? Porque quando tava aquela bagunça, demorava mais a leitura, tá? Para achar um arquivo, né? Então o que a desfragmentação faz? Organiza, né? Organiza, otimiza e deixa mais rápido. Então vamos lá, vamos fazer a leitura aqui, ó. A desfragmentação de disco é muito comum em HDs, pois ele melhora a escrita, tá? Ele também melhora a escrita e a leitura, tá? De dados, como consequência deixa o computador mais rápido. Porém, o processo com os SSDs é diferente. Esse tipo de tecnologia não possui disco magnético, portanto, não tem partes mecânicas. Sendo assim, não há necessidade de fazer desfragmentação. E tem muita gente que faz desfragmentação do SSD, tá? Tem muita gente que faz e aí a vida útil dele vai para o espaço, tá, pessoal? Vale a pena lembrar que não é apenas a falta de necessidade de um SSD não ser desfragmentado, mas sim porque a ação pode danificar o software. Olha aí, tá? Desfragmentar um disco significa realocar os arquivos e fazer com que a porção de armazenamento do aparelhamento seja otimizada, tá? Isso vai resultar em um grande consumo de espaço durante o período de desfragmentação e pode reduzir a vida útil do equipamento, tá? Terceira dica: veja se o trim está ativo. O comando trim é essencial para o SSD, pois aumenta o seu desempenho, gera mais espaço livre, além disso aumenta a vida útil do dispositivo, já que menos ciclos de apagamento são usados. Por exemplo, ele vai apagar menos, tá? Ele vai apagar menos. Porém, alguns computadores não vêm com o trim ativado. Por isso é importante verificar a ativação. Para confirmar se ele está ativado, siga os passos, tá? Nós só vamos mostrar aqui para ver se ele está ativado, tá? Porque existe, né, um processo aí para ativar. No primeiro passo, você vai acessar o seu prompt de comando, o famoso CMD, né, que as pessoas conhecem, e quem não conhece vai conhecer.
você vai abrir o seu CMD como administrador, tá? E como é que você vai fazer isso? Você vai vir aqui, ó. Existem outras formas de você fazer isso, tá? Você vai vir aqui, ó, em pesquisar aqui no seu Windows 10 ou Windows 11 e vai digitar vou digitar aqui, ó, CMD. Essas 3 letrinhas aí. E aí vai achar aqui, ó, o prompt de comando, né? E aqui do lado, ó, você vai vir aqui, ó, executar como administrador. Clicou, ele vai abrir uma mensagem na sua tela, talvez não esteja aparecendo para você, mas está aparecendo para mim. Você diz sim, tá? E aí vai abrir essa tela toda preta aqui para você, ó, aparece a janela do Windows aqui toda preta. Administrador, prompt de comando, tá? Minimiza aqui, ó, minimiza, ele vai estar aqui embaixo e vamos seguir as etapas. Segunda etapa, né? Segundo passo. Na janela do prompt de comando, digite o seguinte sem aspa. Vai digitar esse comando aqui, ó, tá? Esse comando aqui. Eu vou deixar na descrição, tá, pessoal? Vou copiar aqui esse comando. E aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, clicar com o botão direito, ele já cola aqui. Não dá Enter agora, espere um pouco, tá? E tecle Enter. No caso dele estar desabilitado, pode ser que o modelo do seu SSD não suporte esta função. Verifique no site do fabricante se há alguma atualização de firmware que implementa o suporte ao Trim. Senão, o jeito é adquirir um SSD moderno. Tem site do fabricante que tem um softwarezinho, né, que fica lá dentro do SSD, que é chamado firmware, né? Aí lá pode ter atualização, só que você tem que ter um certo cuidado com isso aí para você não danificar o seu SSD. Essa parte aí já é mais técnica, tá, pessoal? Então vamos lá. Terceiro passo, né? Terceiro passo. Se a resposta for disable, delete, notify 0. Ó, meu inglês tá péssimo, hein? Vamos lá. Disable, delete, notify, tá? Tem que estar em 0. Se tiver em 0, ele está habilitado. Se for 1, está desabilitado, tá, pessoal? Então, vamos ver aqui, ó, vamos dar um Enter e vamos verificar, ó. O meu está 0, tá aqui, ó. O meu está 0. Ele mostra aqui 2 tipos de arquivo, o meu está 0. Então, isso significa que o meu está habilitado. Se o seu, aqui, ó, pessoal, se o teu apareceu 1 aqui, é que ele está desabilitado, mesmo estando escrito aqui, tá? Mesmo estando escrito aqui. Se tiver 1, está desabilitado. Se tiver 0, está habilitado, ok? Então, vamos seguir em diante. Não realize inscritas constantes. Esta é uma dica para quem usa o SSD em conjunto com o HD, né? Tem gente que usa o SSD e usa o HD em conjunto. Uma boa dica para aumentar a vida útil do seu disco sólido, que é o SSD, é evitar escritas nele. Isto é, fazer com que menos arquivos sejam gravados neles, nos drives, mantendo-os como unidade de leitura. Tipo, manter o SSD como um dispositivo só de leitura. O sistema operacional está lá instalado, né? Abre o sistema, fecha o sistema, tá? E se você botar alguns aplicativos aí importantes, tá, pessoal? O ideal é gravar no SSD apenas arquivos do sistema operacional, software, jogos e dados que você vai acessar com mais rapidez. Ou seja, apenas grave aqueles arquivos que você tem facilidade em acessar e usar com frequência, tá? Tem gente que às vezes bota lá arquivo lá que não vai nem usar, só para ter... o pessoal baixa aquele programa lá, instala só para falar que tem, e às vezes nem precisa dele, tá? Nem usa com frequência. Coloque aquilo que você usa com frequência, pessoal. Além disso, você pode reduzir o número de inscrita no disco, evitando salvar arquivos temporários, né? Muita gente enche aí de arquivos temporários, navegador, foto, um monte de coisa, né? Então,
Vamos lá, vamos ler de novo aqui. Além disso, você pode reduzir o número de escrita no disco, evitando salvar arquivos temporários, como, por exemplo, redirecionando o cache do navegador, ou seja, o disco de rascunho do Photoshop para um HD dinâmico, mecânico, né? Tá, você pode fazer isso aí direcionando para um HD mecânico, mas como vai ser substituído tudo, tá, pessoal? Não tem jeito, a gente tem que usar o SSD mesmo. Tá, aqui tem uma foto, tá, de um SSD, tá? Não é preciso limpar as áreas vazias. Antes era muito comum utilizar aplicativos para limpar as áreas vazias de um disco rígido. Isso fazia com que a unidade ganhasse um pouco mais de espaço. Porém, o sistema operacional mais moderno são habilitados com o Trim, que faz com que os arquivos excluídos do computador sejam realmente excluídos. Então essa é a função do Trim, tá? Os arquivos excluídos, tá? Ele realmente exclui, tá? Os HDs não. Os HDs antigamente você excluía um arquivo, né? E você achava que estava excluído, mas na verdade ele estava escondido ali no HD, tá? Como se estivesse oculto. E por isso usava-se alguns programas para tentar resgatar alguma foto deletada, algum documento deletado, né? E às vezes, muitas vezes não conseguia porque ele escrevia por cima, tá? Então vamos lá. Portanto, limpar as áreas vazias em um sistema moderno é completamente desnecessário, pois além de ser perda de tempo, o processo pode desgastar o SSD como uma sobrecarga de informações e causa uma redução na vida útil do dispositivo, tá? Então, pessoal, o meu aqui, ele tá aqui habilitado, né? Embora tá escrito aqui desabilitado, tá? E eu vou procurar aqui para você aqui como habilitar o seu aí, tá? Se o seu estiver desabilitado, mas eu vou ver aí numa próxima aula aí, tá? Aí eu não vou deixar para essa aula agora não, para não ficar muito longa, ok? Então, se você gostou dessas dicas aí, deixa aí seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque eu vou falar mais sobre SSD e vou trazer outras dicas que você pode fazer aí para não acabar danificando seu SSD de uma hora para outra, ok? Já tive um SSD danificado, né, por mau uso, tá? Então aí a gente vai aprendendo, né? Até mesmo no site da Microsoft tem lá algumas dicas para você fazer no seu SSD e aumentar a vida útil dele, ok? Então um abraço aí a todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Deixe seu comentário aí se você teve alguma dificuldade. Daniel, eu tive uma dificuldade enorme, tá? E aí eu vou tentar fazer algo mais fácil para você, ok? Até mais.